Mascarenhas Barbosa, nós entendemos que entregar resultados é fundamental, mas também a formação continuada dos nossos colaboradores é igualmente importante. O programa Nossos Talentos nasceu com esse propósito, de promover o desenvolvimento dos colaboradores, gerar know-how, valorizar os nossos talentos e assim por diante. Olá, eu sou Isabela, sou sócia aqui do escritório Mascarenhas Barbosa, integro o comitê do programa Nossos Talentos e hoje nós estamos aqui com dois convidados do comitê muito especiais. Aline e Arthur, vou pedir para vocês começarem se apresentando, por favor. Olá, Isa. Vou começar, tá, Arthur? Olá, pessoal. Como a Isa falou, meu nome é Aline, sou sócia aqui no escritório Mascarenhas Barbosa. Temos outra Aline também, então, para a gente não confundir, eu sou a Aline Gabriela. Estou no escritório desde 2018, já com um tempinho aí. Idealizadora do projeto Nossos Talentos. Projeto não, agora programa. Porque como a gente trabalhou desde o início, a gente ainda acaba com aquela imagem de projeto, mas é muito bom ver que ele está em prática, está já na versão 3.0. E faço parte não só do escritório, mas também do comitê que trata do nossos talentos. Conta com de você, Arthur. Bom, pessoal, bom dia, prazer. Eu me chamo Arthur. Eu hoje sou um dos responsáveis pelo setor de treinamento, desenvolvimento e educação de pessoas aqui do escritório. E anteriormente, em 2023, na minha entrada aqui no escritório, eu fiz parte como participante do programa Nossos Talentos e atualmente eu sou um dos organizadores do projeto do programa Nossos Talentos. Perfeito, pessoal. Bom, então vamos começar do começo, né? O que é o Nossos Talentos para a Aline e o que tem por trás nos bastidores desse programa? Nossa, que pergunta forte. O que é para mim? Vamos lá. O programa Nossos Talentos, ele iniciou a execução mesmo em 2022. Foi a primeira versão do projeto, foi o primeiro ano executando ele, mas do programa, mas ele já era o projeto anteriormente, né? Então ali, em 2020, 2021, a gente estava com isso tudo no papel, caminhando para colocar em prática no escritório. E o que ele é para mim, acho que eu gosto muito de ensinar. Então, eu tento muito, dentro da minha rotina operacional de tentativa diária, de processo, ensinar o meu time muito sobre o direito, sobre a experiência enquanto advogado. E os nossos talentos veio para que a gente conseguisse fazer isso nível mar, nível escritório. Então, trabalhar o crescimento profissional desses acadêmicos, porque a gente, enquanto advogado, lá na faculdade, eu pelo menos, vou falar por mim, cada um tem a sua experiência, senti muita falta de vivenciar a prática do direito mesmo. E aqui no escritório, às vezes, os estagiários, os acadêmicos, eu falo estagiários, mas pode ter também auxiliares administrativos fazendo o curso do direito. Os acadêmicos, eles nem sempre têm a oportunidade de vivenciar a prática, a a tratativa direta. Então, às vezes, a gente acaba imerso numa pauta operacional, ou então numa tratativa de determinada função, em determinada carteira, a gente quer conhecer do amplo, e o escritório tem muito a oferecer. A gente aqui, enquanto um escritório full service, trata diversos segmentos, e os nossos talentos vêm para mostrar um pouquinho de tudo isso para os acadêmicos aqui do escritório, então, e também trazer assuntos de fora para eles. Então, a gente fala um pouco, eu acho que mais pra frente a gente vai falar sobre isso, mas um pouquinho do que o mundo lá fora espera do escritório e o que a gente entende que deveria ser dito na faculdade, e talvez por grade, porque a gente conhece a faculdade, acaba não sendo aprofundado. Então, a gente usa esse espaço para isso. E a sua pergunta dos bastidores. Tudo que é feito, tudo que é executado no nosso programa, antes passa por uma análise aí do comitê. Comitê, então, quem faz parte? Sou eu, a Isa, você, enquanto sócia aqui do escritório. Tem também a doutora Sabrina e a doutora Deise, ambas sócias aqui. Aí tem o Arthur e o Márcio, que representando o time de gente e gestão. Então, um núcleo aí de 6 pessoas, Arthur. Menos o Arthur, por favor, que é matemático aqui. Fate muito. Mas a gente sempre vai tratando o que a gente acha que sente falta, o que precisa melhorar. A gente pega as sugestões dos acadêmicos, dos participantes, discute ali no nosso comitê e leva para a diretoria para avaliar se faz sentido ou não. Perfeito, maravilha. Bom, dentro dessa resposta da Aline, eu vou perguntar para você, Arthur.
Quais são os pilares que sustentam o programa Nossos Talentos? Isa, hoje o programa Nossos Talentos ele é sustentado por três pilares fundamentais. O primeiro pilar é a formação continuada, tendo em vista que aqui dentro do escritório a gente busca essa aprendizagem contínua dos nossos participantes enquanto caminham conosco dentro dessa jornada aqui dentro do escritório. O nosso segundo pilar seria a retenção de talentos. A gente entende que temos muitas pessoas boas aqui dentro do escritório que, às vezes, como a Aline falou, por conta da rotina operacional, de toda a dinâmica que é um escritório full service, às vezes eles não conseguem ser tão bem vistos quanto poderiam. Então, dentro do programa Nossos Talentos, é um momento em que eles vão ter muitos aprendizados, vão ter experiências únicas e vão poder se mostrar para o escritório como um todo. E o nosso terceiro pilar, e não menos importante, é o diferencial de mercado. Porque o que a gente entende? O mundo do direito, o mundo dos escritórios full service são ambientes muito competitivos. Então, para que a gente possa se destacar desse ambiente competitivo, dentro desse cenário, a gente buscou uma proposta como o programa Nossos Talentos para que chamasse as pessoas, para que a gente trouxesse uma outra perspectiva em relação à atuação no mundo do direito. Bacana. Mesmo a gente que tá dentro do comitê fica encantado com essa Ai. cultura, né? Nossa, e a gente querendo participar? Ai, a gente que vai assistir essa aula, a gente que vai assistir essa tutoria. Que legal. Exatamente. Aline, qual foi a motivação para o Mascarenhas Barbosa abraçar essa proposta de uma forma institucional? Isa, eu acho que várias coisas motivaram. Pro escritório abraçar e comprar a ideia e falar, vamos junto. É legal que quando a gente apresenta isso para a diretoria, eles falam, não, vamos junto, conta com a gente que a gente vai abraçar a causa. E o escritório, toda vez que a gente pediu, o que vocês precisam? Esse é o retorno do escritório. O que vocês precisam para que a gente operacionalize para que isso aconteça? Eu acho que a vontade dos acadêmicos, de vamos falar dos direitos, mais pra frente a gente fala um pouquinho mais disso, mas o Nossos Talentos não é um programa só para acadêmicos de direito, mas a vontade deles de aprender coisas novas, a necessidade, como o Arthur disse, de reter os talentos, e não só de ter, identificar os talentos. Muitas pessoas, elas ficam contidas, não sei a palavra correta, mas ali, às vezes com vergonha de expor, externar algo que gostaria de fazer, e ali no programa é engraçado que a gente começa a ouvir as vozes, às vezes os estagiários ficam quietinhos ali durante a rotina de trabalho, mas no programa eles falam, eles sentem, comentam que eles sentem falta, e aí a gente vai melhorando, então, uma necessidade dos estagiários e também do escritório em melhorar o ambiente de trabalho para eles e identificar esses talentos, como o Arthur trouxe, e reter eles para que a gente tivesse profissionais cada vez mais capacitados dentro do nosso escritório. Para que a gente contribuísse com um pouquinho de cada um aqui, porque o projeto, programa, ele é tratado por todos aqui do escritório de uma certa forma, né? Então, cada um dentro do seu pilar, dentro do seu segmento, contribui de alguma maneira para o crescimento de todos os nossos colaboradores. Então, a gente acaba identificando estagiários mais felizes, com maior conhecimento da matéria em si e mais propriedade, mais confiança no trabalho que estão desempenhando. Maravilha. E aí, uma pergunta pro Arthur agora. Em continuação à sua resposta dos pilares, conta pra gente como é que está estruturado o programa do Nossos Talentos atualmente. Hoje o programa Nossos Talentos está estruturado com 3 módulos interdependentes. Então, esses 3 módulos contam com pelo menos 2 tutorias e 1 workshop. O nosso terceiro módulo ele vai ter 2 tutorias e 2 workshops. E cada um desses módulos, eles acontecem de forma contínua. Então, ao fim do primeiro módulo, a gente já starta o segundo módulo. Ao fim do segundo módulo, a gente starta o terceiro módulo. Finalizando o programa como um todo, a gente dá continuidade iniciando novamente o módulo 1. Para que dessa forma a gente possa ter todas as pessoas que querem participar compondo todo esse elenco de participantes do programa Nossos Talentos. Só complementando um pouquinho o que o Arthur trouxe. Então, assim, o programa, existe aí um fluxo, ele é cíclico, né? Então, a gente precisa continuar
as matérias, os temas que são abordados no primeiro módulo são diferentes do segundo. Então, o programa ele acontece o ano todo, mas a gente tem um número muito grande de pessoas querendo participar. Então, isso que a gente precisou segmentar para que no final do terceiro módulo a gente conseguisse iniciar novamente para aquela lista de espera, digamos assim. Maravilha. E o que vocês abordam em cada um dos módulos e quais são os objetivos desses módulos? Isa, hoje a gente tem esse total de 3 módulos. Quando a gente pensa no módulo 1 do programa Nossos Talentos, a gente vai estar abarcando uma série de questões que dizem respeito às necessidades do mercado de trabalho para essas pessoas que estão adentrando no mundo jurídico. Então a gente vai trabalhar sobre imagem profissional, sobre postura profissional, sobre oratória e comunicação até mesmo. Quando a gente entra para o segundo módulo, a gente abarca um pouco das tecnologias e das ferramentas do mundo jurídico. Então, a gente vai desde o legal design como uma ferramenta tecnológica para o mundo jurídico, até mesmo com a participação da nossa equipe do Genais, onde eles trazem um pouco de todas as tecnologias, de todas as inovações que o escritório traz e abarca para a gente, que podem ser utilizados durante o cotidiano de trabalho para auxiliar em qualquer tratativa e otimizar ainda mais os nossos processos. Quando a gente adentra no terceiro módulo, a gente especifica um pouco mais em relação ao direito e o processo civil. Acredito até mesmo que a Aline pode me complementar nesse sentido. Então vamos lá. Voltando um pouquinho, complementando. Ai, gente, desculpa que eu gosto de falar bastante. Então, deixa eu complementar um pouquinho o que você falou. No primeiro, uma das tutorias que eu achei bem bacana no primeiro módulo é sobre, inclusive, gestão do tempo, identificar prioridades, como se portar numa reunião com o cliente. São situações que a gente, enquanto advogado, chega no escritório, ninguém ensina pra gente. Quando você contrata um advogado, você espera que ele já saiba se portar numa reunião com o cliente, que ele já saiba o que falar, o que apresentar de dados. E o mundo não te preparou para isso. Eu falo sempre para os meus estagiários, para o pessoal da minha equipe. Quando você passa na OAB, você pega aquela carteirinha, o mundo te exige uma necessidade, um rol de itens, e você só passou em uma prova. Não aconteceu nada de absurdo na sua vida para que você aprendesse daquilo. Então, é uma construção de toda a vida acadêmica. Quando a gente traz para os acadêmicos toda essa experiência que o mercado exige da gente enquanto profissional, a gente está deixando aquele colaborador um passo à frente de todo mundo que está em volta, sabe? Então, desses primeiros encontros, a gente falou muito sobre isso, sobre o que o cliente espera ouvir da gente, como a gente trouxe exemplos do que fazer, do que não fazer. Quando você traz as questões do segundo módulo, é importante a gente mencionar também que a Legal Ops são realidade, as ferramentas, a IA está muito presente no universo hoje, e a gente precisa fazer com que esses acadêmicos, esses profissionais, esses futuros operadores do direito, compreendam a importância disso, saibam usar de uma maneira consciente, de uma maneira correta, para que a gente não identifique as situações que estão sendo divulgadas na mídia aí. Então, o nosso colaborador hoje, ele sabe utilizar das ferramentas do escritório, sabe o que tem disponível no mercado, como usar da melhor maneira o que a internet tem para oferecer, porque a internet é um mundo hoje e os clientes estão utilizando muito de automação. A gente está sabendo gerir melhor o nosso tempo, utilizar melhor o nosso conhecimento, ao invés de trabalho estritamente operacional. E aí, quando a gente vai para o terceiro módulo, adentrando no direito mesmo, na prática processual, a gente vai falar do processo civil, tanto para aquele colaborador que está no início da faculdade, quanto aquele que está no final do curso, relembrar, porque é sempre importante, das ferramentas, das comunicações processual, inclusive situações simples, como consultar jurisprudência. Também não posso ficar dando muito spoiler, o terceiro módulo vai começar e eu não quero que os estagiários nossos fiquem sabendo antes do início. Mas coisas simples, como uma doutora de jurisprudência. Quantas vezes a gente contrata advogado que não consegue, não sabe consultar muito bem uma jurisprudência, mas, poxa, o advogado que se formou e passou pelo escritório, ele sabe fazer isso. Por quê? Porque a gente está mostrando como faz, contando como é um despacho, fazendo um trabalho externo. Então, a gente tem bastante ideia, bastante coisa para trazer nesse terceiro módulo, mas eu não quero ficar falando, que eu não vou dar esse spoiler para vocês, tá? Perfeito, legal. E aí, ouvindo vocês falando, me veio uma frase na cabeça, e até vou fugir um pouco aqui do meu roteiro,
E essa frase diz assim, que as pessoas, elas são contratadas pelo técnico, mas é pelo comportamental que geralmente elas são, enfim, são descredenciadas. E a gente percebe que os bandos da faculdade, eles ensinam única e puramente o técnico, como contestar, como recorrer, mas a gente sempre fala aqui internamente que já foi-se o tempo em que isso era o suficiente. E dentro dos nossos talentos, como vocês mencionaram, tem esses módulos de comunicação, de como se portar, os workshops que são trabalhos mais práticos, então, de fato, tem uma função social muito importante também por trás, porque ainda que esse colaborador, porventura, não vá ficar no escritório, a gente devolve para o mercado um colaborador muito mais completo. E aí, dentro dessa linha que nós tomamos, eu pergunto para vocês, quais ações do programa Nossos Talentos procuram ser um diferencial de mercado? Bom, Isa, para além do programa Nossos Talentos por si só, que já é uma coisa que a gente não vê comumente nos escritórios com service do direito, a gente, por exemplo, agora no final desse segundo módulo, a gente realizou uma visita institucional ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul. Então, foi uma experiência enriquecedora, os participantes gostaram muito, foi possível ver um pouco da sustentação oral que os advogados fazem, um pouco da forma como No julgamento como um Isso, todo, né, como os desembargadores analisam o processo. Na verdade, foi uma extensão do que a gente trouxe aqui na sala de aula, que na verdade é um auditório que a gente utiliza. Então, os participantes puderam ver a postura, o que toda aquela solenidade que é uma sessão de julgamento, e foi muito bacana porque eles. Não, agora sim eu tenho certeza que é aqui que eu quero. E voltando um pouquinho na sua pergunta anterior, Isa, sobre o motivo do escritório ter abraçado esse programa, esse projeto que se tornou um programa, eu queria fazer um parênteses. Todo mundo na faculdade sonha muito com o poder público. Todo mundo. É difícil você encontrar numa cadeira da faculdade alguém que queira advogar, não é, Isa? Sim. Muito. E a gente precisa fazer com que a nossa missão aqui enquanto advogados, e claro, temos outras profissões aqui dentro do escritório com enorme importância, mas eu vou me concentrar aqui e me ater ao direito. A nossa missão enquanto advogados é formar novos advogados, bons advogados e que queiram advogar. Porque eu vejo muita gente saindo da faculdade advogando por obrigação, por 3 anos, por conta da prática, que alguns concursos exigem. E aqui no Nossos Talentos a gente faz com que tenta, na medida do possível, e consegue várias vezes, com que eles gostem e eles entendam que a advocacia é um pilar extremamente importante para o resultado processual e que um bom juiz em nada consegue resolver um processo se os argumentos não tiverem sido apresentados por um advogado. Então, defendendo a nossa bandeira e também sendo uma profissional que lá no início quis ser uma juíza, hoje eu posso dizer, não, eu sou feliz ser uma advogada. E não é hipocrisia, não, eu realmente sou feliz sendo advogada, porque eu defendo o direito do meu cliente, eu quero que o meu cliente seja confiante na atividade dele, porque eu estou defendendo ele. E eu quero que os nossos estagiários se sintam confiantes com isso, e isso está acontecendo. Você vê que os estagiários estão adquirindo uma paixão pela advocacia também. E acho que essa é um grande desafio não só para o escritório, mas para todos os profissionais, para todos os advogados. E isso entra dentro dessa pergunta que o Arthur está respondendo, sobre o diferencial do escritório com esse programa. Eu acho que a gente está fazendo com que os nossos participantes gostem da profissão advogado. E aqueles que se decidirem o caminho público, entenderam na prática o que é advocacia. Não ficaram, assim, exclusivos em uma única tarefa, fechadamente, sabe? A mente está aberta para tudo que o direito tem para oferecer. Não, e durante a visita que a gente realizou, muitos participantes vieram até mim, vieram até o Márcio, comentar sobre o quão inspirador, por exemplo, foram a ver na prática as sustentações orais dos advogados. Lembro até mesmo que durante a visita eu conversei com a Isa, a própria Isa, que também é advogada, falou, pô, eu assisto aquilo ali, eu vejo quão inspirador me dá vontade de estudar ainda mais e estar ainda mais preparada para quando há essa necessidade. Exato. A gente abraça o processo de verdade, né? Então, quando você vê ali, um dos casos era um caso de família, e eu expliquei isso para eles no caminho. Então, falei, olha, esses processos são
é o processo que é a vida de uma pessoa. Então, quando a gente está tratando um processo aqui, é claro que a gente tem uma infinidade, a gente tem 200 mil processos ativos no escritório. Mas são 200 mil que precisam ser tratados de maneira individual, porque cada caso é um caso. Então, quando um advogado abraça aquela causa e usa os seus argumentos e fala com vontade para convencer um desembargador, e o estagiário vê aquilo e ele fala: não, eu também posso. Então, peraí, eu vou fazer melhor quando eu for tratar o meu processo. Por quê? Porque eu já sei como faz. E foi lindo ver uma advogada falando com propriedade sobre uma causa. Então, o que a gente faz? A gente faz com que os nossos acadêmicos, nossos participantes também tenham propriedade que eles estão fazendo e que eles saibam a importância da atividade que eles estão exercendo aqui dentro. Perfeito. E a gente está há um tempo nessa missão, mas foi bacana porque durante a visita institucional, a gente assistiu essa sustentação oral e ela foi assim, com pausas, dramáticos, foi tão incrível que quando ela terminou, a advogada terminou de fazer a sustentação, a gente queria aplaudir essa, ai, câmera lenta. Então, realmente é um lindo exercício da advocacia, né, Isa? Exatamente, é uma vivência que só a prática mesmo traz pra gente. Bom, vamos falar agora então um pouco de impactos. A gente tem o case do Arthur, que é um exemplo vivo, mas quais impactos vocês já perceberam nos participantes e também nos líderes envolvidos no programa? Posso? Claro, tá. Assim, primeiro, quando eles saem da tutoria e chegam na sala depois da aula, eu chamo de aula, mas não é aula, mas é que eu sou da sala de aula. Tem esse problema. Quando ele sai da aula, nossa, foi muito legal hoje. Hoje foi a melhor aula. Aí na semana seguinte, nossa, mas hoje foi a melhor aula. Mas e a semana passada? Não, todas foram muito boas. Então, assim, eles estão bem animados, bem envolvidos. E o que eu reparei, inclusive no primeiro módulo, quando a gente falou de importância dos compromissos, gestão de tempo, imagem, já chegaram pessoas se justificando atrasos. Porque a gente falou da importância de chegar cedo numa reunião. E quem chega no horário já está atrasado, a gente precisa chegar adiantado, uns 10 minutinhos de antecedência. E eu via que eles queriam chegar cedo aqui e esperar prontinhos para a aula. Então, assim, eles estavam, de fato, modificando, girou uma chave na postura deles enquanto profissionais. Porque, além disso, dessa preocupação com o horário, a gente falou muito sobre a importância deles buscarem sempre mostrar o diferente dentro da empresa. Mostrar o destaque deles. E eu recebi colaboradores falando: olha, eu faço isso, isso e isso, e eu acho que eu posso te ajudar com outras coisas. A gente identificou talentos aqui do escritório, pessoas que são muito boas em outros segmentos, que poderiam ajudar muito em outra equipe. E a gente está fazendo ponte já, né, Arthur, para essas mudanças. E então, assim, os líderes observam uma melhora na postura. Eu posso falar isso com propriedade porque eu sou uma líder e eu tenho acadêmicos participando do projeto, então eu vejo uma melhora na qualidade de entrega, porque ele sabe que ele entregando, dando o melhor, o escritório tá vendo. E, gente, toda, não tô falando só do Mascarenhas, isso é do mundo corporativo. Toda empresa prestigia um bom colaborador. Então, a gente precisa identificar os nossos talentos. Por que nossos talentos? Porque eles são nossos. A gente está identificando, a gente quer manter eles dentro de casa. Então, a gente identificando esses talentos, a gente vai fazer de tudo para que ele fique aqui e que ele fique feliz e satisfeito. Então, eu acho que tem muita coisa aí de ponto positivo, de impacto, de resultado, tanto para os líderes quanto para os estagiários. No meu caso, acho que eu não preciso nem complementar uma fala perfeita como essa da Aline. Então, a gente pode seguir. Sigamos então. Eu imagino que os estagiários, os auxiliares administrativos que não estão participando do programa estejam curiosos e querendo saber. Então, vamos falar um pouquinho de futuro. Quais são os próximos passos? O que vai acontecer aí no futuro do nossos talentos? Isso, em relação ao futuro, como a Aline já mencionou anteriormente, como eu também mencionei, a gente finalizou agora o módulo 2 do programa Nossos Talentos, a gente fez a visita institucional ao Tribunal de Justiça e agora a gente vai dar seguimento para o início do módulo 3. Ao final desse módulo 3, a gente coleta todas as informações, a gente faz uma análise de tudo que a gente levanta para que a gente possa melhorar ainda mais o nosso programa para que ele tenha uma continuidade e que ele seja o mais assertivo possível. Para além disso, após a nossa visita institucional, a gente recebeu muitos feedbacks positivos de todos os participantes. Então, para além disso, para dar um spoiler para vocês, a gente também está pensando em fazer algumas outras visitas institucionais
em outros locais que a gente sabe que contemplam o mundo do direito. Legal. Ah, eu quero colocar despacho, audiência, tudinho que essa galera participar. E a diretoria contei, vê aí o que a gente vai fazer. Mas aí aqui no povo vai ter que colocar todo mundo para participar de despacho com o magistrado, participar de audiência. Então a gente vai tentar organizar para que a gente consiga atender todos de uma maneira com qualidade, né? Claro, então fazer o cronograma aí para trazer a prática de fato para o próximo módulo. E aí a gente vai ajustando para repetir o que foi extremamente positivo aí para os outros. Tivemos algumas pontuações, inclusive, sobre a participação, poder presenciar um magistrado atuando. Não, e já teve situação, Isa, que na versão 2, né, a gente trouxe desembargadores, juízes. Então, esse é um dos pilares também dos nossos talentos. É claro que eu quero vender a advocacia. Eu quero que eles sejam advogados e sejam nossos advogados, se possível. Mas, o importante é que eles conheçam o outro lado. Então, a gente trouxe aqui ao escritório um desembargador, uma juíza, as professores, pessoal explicando um pouquinho de todo, do que o que um desembargador observa na sustentação oral, o que ele gosta, o que chama atenção. Uma juíza, o que é importante, a importância da vestimenta, de como se portar numa audiência. Então, talvez a gente tente encaixar aí a participação desse público externo, trazendo aqui para dentro de casa novamente. E isso reforça a parceria que o escritório tem com o judiciário. Que quando a gente precisa acioná-los, a gente sempre tem uma boa abertura. Então, o desembargador aceitou o convite, veio até aqui, falou super da sustentação oral, dos despachos, dos memoriais, como fazer, o que é. Porque, gente, são estagiários, eles ainda não sabem o que é um memorial. Então, quando forem fazer, eles já sabem o que o desembargador lê no memorial, como ajustar aquela informação. E aí já vem a Manu e explica como deixar isso mais visível ainda através do Visual Law. Então, a gente vai casando toda essa informação e a ideia é que nos próximos a gente consiga aproximar ainda mais todos os outros setores que não só a advocacia. Maravilha. Bom, gente, já caminhando um pouquinho para o final do nosso MBA Cast de hoje, eu vou pedir para vocês dois deixarem uma dica para os participantes aproveitarem ao máximo os que já estão fazendo e também para aqueles que têm desejo de participar aí do programa Nossos Talentos. Pessoal, primeiro de tudo, se inscrevam no programa, vocês que estão aqui conosco dentro do escritório. E para os que já estão participando, anotem, façam perguntas, participem de forma ativa do programa Nossos Talentos. Isso traz uma diferença imensa, gigantesca, tanto para a gente que somos organizadores, quanto para as suas equipes e principalmente para vocês enquanto pessoas. Boa, Arthur. O que eu poderia dizer? Dentro do programa, nas nossas aulas, nas nossas tutorias, é o momento de aproveitar. Quem está aqui no escritório, gente, é dentro do horário de trabalho. Tem a autorização do líder. Então, assim, por que não utilizar desse tempo para conhecer algo a mais, para aprender do novo? E quem já está participando, quem já frequenta as aulas, por favor, eu falo sempre, não existe pergunta boba. O que você não sabe, alguém também não sabe, tá com vergonha. Então, seja a pessoa que pergunta. E a gente vai adorar responder. Eu adoro ser provocada, os tutores também. Então, vamos perguntar, vamos extrair. Eu sempre tento extrair ao máximo de quem tá ao meu lado. Os tutores têm com muita vontade de ensinar. Então, utilizem o máximo que puderem. E tragam ideias. A gente só consegue melhorar sabendo o que vocês querem ter aqui dentro, aqui que vocês esperam do escritório. Então, essas avaliações de reação, por favor, respondam que elas são importantes para que os próximos caminhos sejam definidos. E para quem não participa, gente, por favor, é uma oportunidade. A gente está com uma galera, com uma geração que a gente precisa pedir para que aproveitem as oportunidades. Então, eu estou pedindo para que vocês aproveitem as oportunidades, porque lá na frente vocês vão ver a diferença disso. Se vocês não enxergarem agora, ali próximo ao final do curso, vocês vão ver a diferença de quem já participou do programa para quem já utilizou de tudo o que o escritório tem a oferecer, daqueles que ficaram só olhando e deixaram o tempo passar. Então, utilizem o que a gente tem para oferecer da melhor maneira possível. É isso, Isa. Maravilha. Perfeita a colocação de vocês. Bom, a gente vai precisar encerrar em razão do tempo. Hoje nós tivemos, então, a oportunidade de conversar um pouquinho a respeito do programa Nossos Talentos, que visa identificar, desenvolver e valorizar os talentos que nós temos internamente, sejam estagiários,
sejam auxiliares administrativos. Eu quero agradecer imensamente a participação da Aline e do Arthur, que contribuíram de maneira muito particular aqui com os questionamentos feitos. E se vocês nos ouviram até aqui, a gente pede que vocês acompanhem as iniciativas do escritório, assim como também acompanhem o programa Nossos Talentos, seja na qualidade de participante, seja na qualidade de instrutor ou mesmo de um apoiador dessa ideia. Ok? Obrigada, pessoal, e até a próxima. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. Até mais.